Olá, tem uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que tem como tema Os Outros, que diz mais ou menos assim: Os outros são responsáveis por tudo de ruim que acontece em nosso país. Vejamos a anarquia que reina na política. Culpa dos outros que não sabem votar. As epidemias, de quem é a culpa? Dos outros. Quem deixa a caixa d'água aberta, quem coloca lixo nos terrenos ao lado? Os outros. Na escola, quem é mal comportado? Os outros. De quem são os filhos mal educados? Dos outros. Quem fura a fila? Quem dirige descuidado? Quem não obedece à sinalização? Quem anda na contramão? Os outros. Quem dá audiência a programas violentos? Quem assiste às novelas? Os outros e ninguém mais. Alguém já viu alguma notícia de acidente que não tenha sido provocado pelos outros? Nunca. Quem são os irresponsáveis que ultrapassam nas curvas, que dirigem alta velocidade nas ruas? Os outros, sempre os outros. Os outros são uma desgraça. Mas, afinal, quem são os outros? Deve ser uns extraterrestres, pois nunca se identifica os outros. Todos criticam e se escondem atrás dos outros, lançam nos outros os traços ruins da nossa personalidade. Todos criticam e se escondem atrás dos outros, lançam nos outros traços ruins da nossa personalidade. Todos esperam que os outros cumpram a sua tarefa, mas ninguém diz quem são os outros. Os próprios outros não se reconhecem. Com certeza, lendo essa crônica, os outros vão rir e achar que os outros são outros. Uma última acusação. Os outros plagiam os bons cronistas. Essa crônica, por exemplo, parece coisa dos outros. Trazendo a ideia principal desta crônica, deixe-me fazer algumas aplicações bíblicas sobre esta questão. Primeiro, é fácil fazer julgamento a partir de nós, nos deixando fora deste julgamento. Em Mateus 7, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Porque vês tu o argueire no olho do teu irmão, porém reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A Bíblia não condena o julgamento, pelo contrário, até mostra que é necessário fazer julgamento, para que a gente possa até saber com quem andar e como fazer as coisas. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. O famoso rabino Hillel disse: Não julgues a ninguém até não ter conhecido a sua situação e as circunstâncias. Jesus desenhou muito bem, claramente, a imagem desse homem que tem uma trave no seu olho e busca tirar o argueiro que há no olho do próximo. Ninguém tem direito de criticar outro sem pelo menos buscar em suas ações fazer melhor do que ele. Jesus aqui, no Sermão do Monte, ensina aos seus discípulos como deveria ser seu comportamento. Ele está mostrando aqui a necessidade daqueles que o seguem de manter um padrão alto de comportamento, um padrão alto de ética. E o propósito era bem claro, para que o cristianismo não fosse absorvido aos poucos e finalmente se tornasse mais uma religião de teorias e nenhuma prática. Então, quando for emitir um julgamento, passe a régua primeiro em sua vida. Quando eu vou fazer um julgamento, eu primeiro tenho que passar a régua em minha vida, para que assim eu possa me posicionar, assim eu possa julgar. E para fazer isso, é só fazermos algumas perguntas a nós mesmos. Naquilo que estou julgando, eu estou isento? Esse meu julgamento é imparcial? Qual o meu propósito nesse julgamento? Melhorar a atitude das pessoas, melhorar o relacionamento que eu estou vivendo, melhorar as circunstâncias do ambiente em que eu estou? Esse tipo de julgamento que estou aplicando é o julgamento que Jesus aplicaria? Nós devemos nos lembrar que não apenas seremos julgados por Deus, mas também estamos sendo julgados pelos outros no presente. Nós somos julgados da forma e pela medida com que julgamos. Nós colhemos aquilo que plantamos. Cuidado com o julgamento. É fácil
julgar as pessoas a partir de nós. Uma segunda aplicação. É fácil atribuir responsabilidade aos outros. Ainda no livro de Mateus, agora no capítulo 23, do verso 2 ao verso 4, diz assim a palavra de Deus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Com certeza você já deve ter percebido que é fácil jogar a responsabilidade no ombro dos outros. É muito fácil. Nós não gostamos muito de assumir responsabilidades, mas atribuir responsabilidade aos outros, isso nós gostamos. Isso nós somos bons. Jesus está chamando a atenção dos escribas e fariseus que estavam se assentando na cadeira de Moisés, ou seja, estavam se colocando em posição de autoridade, exigindo responsabilidade dos outros, no caso dos judeus, mas eles mesmos não estavam dispostos a obedecer essas mesmas regras. Atribuíam responsabilidade aos outros, mas essas mesmas responsabilidades eles não traziam para a sua vida. Pregavam uma coisa, viviam outra. Chamava atenção para uma vida de moralidade e de ética, mas na sua vida isso não era visto. Em outras palavras, os fariseus eram muito mais severos com os outros do que com eles mesmos. Jesus nunca pediu para fazermos algo que eles mesmos não tenham feito. Os fariseus ordenavam, mas não participavam, não praticavam. Jesus sempre foi o exemplo e sempre deixou esse exemplo. Como bem escreveu Luiz Fernando Veríssimo, é fácil responsabilizar os outros por tudo que acontece. Os outros são mal educados. Eu não, eu sou sincero, digo o que penso, doa a quem doer. Os outros são violentos e irresponsáveis. Eu não, eu só estou defendendo os meus direitos. E os meus direitos eu defendo com unhas e dentes, muito mais dente do que unha. Wilde faz uma declaração verdadeira quando diz: não limpamos as palavras que saem da nossa boca escovando os dentes, mas sim purificando o coração. Só mais uma aplicação. É fácil achar que somos originais, genuínos em todas as ações. Os outros não. Tem uma passagem de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 9, que o autor diz que o que foi, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A nossa natureza é tão orgulhosa que acha que nós não somos influenciados por nada. A minha cosmovisão é genuína. Tudo vem de mim mesmo. Será? É isso mesmo? Quando nós olhamos a conduta e as palavras dos outros, nós achamos que eles estão sendo manipulados, que eles estão sendo influenciados por esse ou por aquele ou por aquilo. Eles não têm opinião próprias. São papagaios que só repetem aquilo que escutam. Achamos que o comportamento dos outros está sendo induzido. Ele falou isso e ele fez isso porque fulano fez, porque fulano então decretou, fulano tem ensinado. É um plagiador. O que ele faz é coisa dos outros. Agora eu não. Eu sou original. As ideias são minhas. Será? Será que o seu comportamento não é fruto de influência de pessoas ou filosofias? Será que essas suas palavras não são, na verdade, frutos de ideologias que você absorveu para você de outros? O autor de Eclesiastes está dizendo que se Deus for tirado de lado e a vida for vista pelo prisma do debaixo do sol, não haverá nada novo. A história humana é um círculo fechado. Os princípios, as ideologias, as filosofias dos homens continuam as mesmas. Tudo gira em torno de si mesmo. Muda-se as fantasias, o enredo permanece o mesmo. Eu só penso em mim mesmo. No final das contas, eu só estou querendo me dar bem. Eu sou o centro de tudo. Esse é o nosso egoísmo. Na verdade, o meu pensamento, a minha cosmovisão é uma concha de retalho. Eu vou pegando de um e de outro aquilo que eu acho que é bom para mim e então eu formo a minha cosmovisão. Isso
É o que acontece. A questão que se levanta é, já que não somos originais, estamos imitando alguém, a quem devemos imitar? O apóstolo Paulo fez uma escolha a quem plagiar, a quem imitar, e exorta os seus leitores a fazer o mesmo. Ele diz em 1 Coríntios 11:1, serdes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Efésios 5:1 diz, serdes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se vamos ser acusados de plagiadores, que seja então da conduta e das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seremos os outros do reino dos céus. Pense nisso.